Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Repita junto comigo: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Pode assentar, fica à vontade. Fundir musical também cai bem. Bom, irmãos, foi me dado um tema, né? E o tema foi despertando famílias para o progresso da juventude inconformada. Esse foi o tema que eu ministrei aqui em Techuvá. Se nós formos aqui destrinchar um pouquinho o tema, nós poderíamos pregar aqui hoje 2 mensagens. Nós poderíamos falar sobre despertamento familiar, não é isso? E também poderíamos falar sobre juventude inconformada. Mas eu vejo esse tema como uma revelação, porque foi atrelado. Não tem como ter ou existir uma geração inconformada se não existir um despertamento familiar. Porque tudo começa dentro de casa. Jesus começou ali os milagres em um casamento, dentro de uma família. Então, eu aprendo assim, que o milagre que você almeja e quer, ele começa dentro da sua casa. Quem crê diz amém. E então, eu queria introduzir, falando sobre essa geração inconformada, a qual nós tantos falamos, ouvimos e pregamos, mas se de fato formos observar na história, aonde existiu uma geração inconformada, talvez você vai aí na história buscar, né, e vai pensar, meu Deus, é mesmo, como é que aconteceu, aonde que foi, em qual país, em que época aconteceu. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria falar para você, explicar o que é geração. Se eu dissesse, se eu tanto falo de geração, primeiro então, é importante que eu saiba o que é geração. E eu pesquisando, eu aprendi que geração é um conjunto de indivíduos nascidos em uma mesma época. O conjunto de indivíduos nascidos numa mesma época, influenciados por um contexto histórico, determinando comportamentos e causando impacto direto na evolução de uma sociedade. Parece um pouquinho complicado, mas resumindo, é um conjunto de pessoas que são influenciadas dentro daquela época e que tem o objetivo de impactar aquele momento, naquela história, e que isso venha trazer uma evolução para a sociedade. Então nós vemos aqui 2 palavras importantes. Quais são elas? A primeira é influenciar. Diga comigo, influenciar. E a segunda é impactar. Influenciar, impactar. A função, o objetivo de uma geração é isso. Fala-se que em média uma geração dura, em média, 40 anos. De 20 a 40 anos. E eu pesquisei sobre 3 gerações. Quantos aqui já ouviram falar na geração X, Y e Z? Levanta a mão. São poucas pessoas, Marcelo. Mas foram gerações que foram analisadas dentro de um perfil sistemático, globalizado, civil. Foram gerações que a sociedade percebeu. Então, dentro desse tema dentro dessa contextualização que eu dei sobre sociedade, eu vou falar rapidamente sobre as 3. Quem foi a geração X? Ela se levantou em meados dos anos 60. E
ela vivenciou ali a época da diretas já, e a época da ditadura militar. Não vou pedir para levantar a mão aqui quem participou aqui da ditadura, para não ficar, né? Mas eu sei que há pessoas aqui que participaram desse momento, e foi um momento, assim, foi um divisor de águas na história. Eu sou apaixonado por história, na época ali de Getúlio Vargas e outros, então eu gosto muito de estudar sobre isso. Mas a geração X, ela foi exatamente nessa época. E o que então marcou a geração X? A maior característica dela é que ali havia pessoas que tinham resistência em tudo que era novo. Naquela época, quem sabe aí das questões da indústria, foi o período da industrialização, novas empresas chegando, aquela coisa, as pessoas tinham um pouco de resistência a coisas novas, e principalmente insegurança, as pessoas mais velhas, em que as pessoas mais novas tomassem os seus empregos. Hoje nós observamos que a pessoa com mais de, talvez aí chegando aos 36, 40 anos, não se arruma mais emprego fácil. Estou certo ou estou errado? É meio difícil, né? Eles observam o tempo de experiência da pessoa, né? Então fica mais complicado, dependendo da área, mais complicado. Mas então essa geração X, ela foi intitularizada por causa desse momento. E a geração Y, ela foi ali perto dos anos 80, e a sua maior característica foi que ela era aberta para a tecnologia. Quem aqui vivenciou? Eu sou de 83. Fala assim comigo: uau, tá rindo aí, né, Xará? Xará não acredita de jeito nenhum que eu sou de 83. É por causa da barba branca, mas eu sou de 83. Tem 34 anos. Mas eu lembro que naquele período eu tinha, ali quando os meus 10, 11 anos, eu não tinha computador em casa, mas eu tinha alguns vizinhos que já começavam a ter computador em casa. E, irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui, eu não contei isso, eu lembrei de um negócio aqui agora. Então quem tinha computador em casa era assim. Só que o computador naquela época era muito aquele programa antigo, o DOS, MS-DOS, era o DOS, não era? Então era praticamente com aquilo ali. Quem lembra de um jogo, por favor, intercessão, deixa eu terminar de falar. Quem lembra de um jogo que chamava Lúcifer, daquela época? Hã? Você lembra, amado? Então, beleza, não estou sozinho não. Irmãos, vou abrir um parênteses, já vou contar que jogo que era. Meu colega me chamou e falou: Marconi, vem cá para você ver esse jogo, senta aí. De noite, ele apagou a luz, olha para você ver a mentalidade, apagou a luz e colocou assim, escreveu assim: quem está sentado aqui na minha cama? Olha o programa Lúcifer, Marconi. Eu já era medroso, irmãos, eu fazia xixi na calça com 12 anos, porque eu tinha medo, era muito medroso. E aquilo, eu falei assim, não, aí já comecei, e ele escreveu assim: quantos anos o Marconi tem? Ao Lúcifer, 8 anos de idade. Irmãos, eu entrava, depois que eu fui descobrir que o programa, você não digita a resposta, a pergunta, você digita a resposta, o computador faz a pergunta. Então meu colega digitava assim, ele chama Marconi, aí já aparecia lá assim: quem está aí? Entendeu? Tem 12 anos. Aí ele escrevia: quantos anos ele tem? Só que ele escrevia: tem 12 anos. Falava: meu Deus. Aí ali eu comecei a ver que o diabo não tinha poder nenhum, não prestava. Mas bom, então essa foi a geração Y, que ela era aberta à tecnologia, e foi uma geração que tinha como característica começar a fazer algumas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, ouvir o Walkman, observando a internet. Naquela época não tinha esse costume, era uma coisa de cada vez. Fazia-se uma coisa, não tinha a pessoa andando e falando ao telefone, você não via isso como a gente vê hoje. Muita gente dirige, fala no celular, amém? Quem faz isso aqui diz amém. Misericórdia.
Então naquela época não tinha isso. Naquela época não tinha isso. E foi uma geração também marcada por buscar novas expectativas. A pessoa naquela época começou a falar assim: quer saber? Eu vou correr atrás de novos desafios, eu vou juntar dinheiro para me fazer uma viagem diferente. Nessa época, essa geração foi marcada por causa disso. E a geração Z, repita comigo, geração Z. Geração Z foi a que se estendeu até os dias de hoje. Só que a geração Z, preste bem atenção, ela é marcada por pessoas que ainda não entraram no mercado de trabalho. Quem são essas pessoas? Quem? Os jovens, os adolescentes, os jovens. Essa é a geração Z, a qual a sociedade intitulou, marcada por o quê? Por ser uma geração individualista e antissocial. Vocês sabiam disso? Mas por quê, pastor? Porque a geração Z é aquela geração que, celular, almoça, os pais, é uma luta, vamos almoçar na mesa, não, estou aqui no meu quarto, eu quero almoçar sozinho, está lá no quarto, almoça, vai para o shopping, está andando no shopping, está mexendo no celular. Irmãos, eu não sei se vocês sabiam, mas há um grande índice de morte entre jovens nos países orientais. Sabe por quê? Celular, eles andam na rua e são atropelados. Quem recebeu esse vídeo aqui? Não tem muito tempo que eu recebi, não. Foi o pastor Israel que postou, né, pastor? Esse não? Muito sério. E é forte o vídeo, porque você vê jovens andando assim, são atropelados, esmagados nas ruas. Meu Deus, como é que pode? Essa é a geração Z. Essa é a geração Z. E me assusta muito. Me assusta demais essa questão. Você vai ver, fique ali observando todos os adolescentes jovens que chegam. A grande maioria vai chegar, vai sentar aqui e vai ficar aqui com o celular. E eles vão estar em rodinha, viu? Rodinha, às vezes grupo de 5, 6, você vai achar que eles estão batendo papo. Cada um está no seu celular. Chega aí, vamos conversar. Não, pera aí. Falei, meu Deus, para onde a gente está caminhando? Então são essas 3 gerações. Depois, se você quiser pesquisar mais, até para instruir seus filhos, é bom. São informações muito importantes. Mas aí então, pastor, o que isso tem a ver com aquilo que o Senhor quer falar? Eu quero falar aqui, irmãos, da geração profética. A Bíblia diz que existe uma geração eleita, um povo escolhido por Deus. E a Bíblia diz que a natureza, ela aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Eu quero te falar, igreja, acorda. Diga para o seu irmão assim: acorda. Isso é muito sério. E aí agora eu queria então entrar no texto, para começarmos aqui a desenvolver aquilo que vai ser tratado. Nós lemos aqui então, qual? Provérbios 22:6. E é um texto conhecido por todos. Ensina o seu filho o caminho em que ele deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Nós lemos isso constantemente para os nossos filhos, decoramos esse texto, é um texto maravilhoso. Mas existem alguns detalhes aqui dentro desse texto. Existe aqui uma riqueza, que isso não pode passar desapercebido. Vamos lá. A palavra ensinar ou instruir, como fala aí algumas versões, a minha diz ensinar, mas ensinar, ela vem da palavra chamuk, e ela é derivada da palavra chamuká, que significa dedicação. Porque quando você extrai a palavra do hebraico, você vai ver que ela tem ali 5 ou mais sentidos, daquela mesma palavra. Então, ela é derivada da palavra chamuká, que significa dedicação. Repita comigo, dedicação. Então, o que a Bíblia está trazendo através do texto é: dedique-se. Dedique-se e ensine no caminho em que deve andar, e por aí em diante. E nós sabemos que a dedicação que envolve
ensinamento ou instrução é muito mais, vai mais além do que simplesmente você chegar para os seus filhos e dizer assim: meu filho, eu vou te explicar uma coisa, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Vai muito mais além, porque dedicar envolve esforço. Se você procurar no dicionário, você vai ver que dedicação é uma qualidade ou condição de quem se dedica a alguém. Olha que interessante, a explicação dessa palavra envolve pessoas. Parece que Deus criou essa palavra exatamente para nós. Significa entrega, sacrifício, manifestação de amor. Irmãos, eu sei que não é fácil educar, ensinar os nossos filhos com dedicação, mas preste atenção, é necessário. Eu aprendi uma frase com o apóstolo que existe coisas que são de urgência e existem coisas que são importantes. A partir do momento que nós começamos a entender o que é urgência do que é importante dentro da família, as coisas começam a mudar. Por exemplo, é urgente eu esperar aqui que uma pessoa me mande um WhatsApp para me responder, mas é muito importante que naquele momento eu abra mão disso para ter um diálogo com o meu filho ou com a minha filha, para mim só emprestar os meus ouvidos. Estão se falando que nesse momento, século 21, as maiores profissões serão aquelas que envolvem pessoas. As que serão as mais bem-sucedidas daqui para frente são as que envolvem pessoas, que lidam com pessoas diretamente. Psicólogos, me ajuda aí, psiquiatras, psicanalista, e aí pastor também entra nessa aí. Como nós emprestamos os nossos ouvidos aqui, e isso é maravilhoso, mas é assustador o que ouvimos. Então, quando a Bíblia diz dedique-se, é para dedicar mesmo, irmãos. Nós percebemos que às vezes, quando o tema diz despertando famílias, é porque alguma coisa está dormindo, algo precisa de ser despertado nessa geração em que vivemos. Como que nós vamos levantar uma geração forte se nós ainda nem se levantamos? Como que nós pais, vamos levantar uma geração profética se nós nem entendemos o que é profético? Se nós nem em casa almoçamos juntos, jantamos, oramos juntos sequer. Lá em casa nós criamos um costume e hoje eu fiquei assim, eu falei assim, meu Deus, glória a Deus. Todas as vezes que nós almoçamos, nem precisa de falar, você ora. A Sara é a primeira a puxar a oração e a abençoar Israel. Ela é a primeira, ninguém pede para ela. Já põe, eu não sei se é porque ela está com muita fome, mas de qualquer forma ela puxa rapidinho. Já pegou, neném falar, o almoço está pronto, ela já chega, Deus, obrigado por esse alimento, é o melhor que o Senhor colocou na mesa, Deus abençoe, haja paz em Israel, amém. Pum, linguiça para lá, para cá, candarábia e pá, vamos comer. Mas ela aprendeu, ela vai. Então é dedicação. Esses dias eu estou ouvindo muito falar sobre tempo. Eu vi um vídeo de um moço, um ator da Globo, falando sobre tempo. Eu até esqueci o nome dele. Ele fala no Faustão, ele fala sobre tempo, um vídeo maravilhoso, sobre valorizar o tempo, porque o tempo não volta mais. E uma vez uma criança chegou para um professor e disse assim: professor, para onde se vai o tempo que se passa? Olha para você ver a pergunta de uma criança. Professor, para onde vai o tempo que se passa? Ele ficou sem resposta. Então, dedique-se, ensine, chama o carro. E aí, percorrendo aqui o texto, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar,
Quando você consegue extrair o texto do original, você vai ver que no caminho que deve andar, o texto está dizendo, segundo o caminho dela. Quando você puxa do original, está dizendo, segundo o caminho ou propósito dela. E criança aqui não é criancinha, é jovem. Então esta palavra cabe aqui a todos, crianças, jovens, adolescentes, adultos, que ainda honram seus pais. Então, diz, ensina a criança no caminho dela, no propósito dela. O que a Bíblia quer dizer com isso? Está dizendo que se a criança depender exclusivamente dela, para seguir o propósito que Deus traçou, ela não vai conseguir. E precisa do quê? Que você ensine ela no caminho. Vem cá, minha filha. Regala o olho. É a mesma coisa de eu falar assim, ó. Tá vendo aquele refrigerante lá? Tá vendo? Pois é. É bom que você sirva seu pai. Vá lá e pega ele para mim. Vá lá. Tá bom, pode voltar. Agora é diferente de eu virar para ele e falar assim, tá vendo aquele refrigerante lá? É importante que você sirva seu pai. Olhe para mim. Eu sou seu pai. Mas eu tenho que fazer assim para ela, porque eu sirvo a minha mãe. Porque eu sirvo os meus líderes. Vamos lá pegar o refri. É diferente. É muito diferente. A Bíblia está dizendo isso. E aí vai a pergunta: você ensina o seu filho no caminho? Você tem paciência para fazer isso com ele todos os dias? Você se dedica a fazer isso? Ou você é aquele pai, aquela mãe que perde a paciência e fala assim, não aguento mais. Não aguento mais. Meu filho está na mão de Deus. Aguenta sim, irmão. Se você souber de outros filhos que fazem coisa pior do que o seu faz, muito além do que você imagina, a Bíblia fala sobre isso. Enquanto você acha que o seu problema é pequeno, porque você não conhece o problema dos outros, está passando situação bem pior do que a sua. Então eu quero dizer, juventude, se os seus pais disseram que não tem jeito, eu digo para você hoje, tem jeito sim. E o pastor Leão falou de algo profético, eu não sei se você se atentou para isso, quando ele fala daquela mulher do fluxo de sangue. Ali Jesus estava no caminho, o objetivo dele era ir lá para aquela menina, a filha de Jairo, que havia sido morta. Talvez você, pai, fala assim, ó pastor, eu não aguento mais, a pastora Denise apresentou esse teatro aqui, não foi isso, pastora? E ela fez o papel, como se diz, a mãe já não estava aguentando mais, e essa tem sido a realidade nos dias de hoje. Mas a Bíblia mostra ali que antes de Deus usar essa geração, Deus vai curar a geração mais antiga, ou seja, Deus ainda vai curar os pais. Deus vai levantar os pais ainda nessa época. Isso é revelação. E aonde está o inconformado? Aqui para te ajudar nisso. Os inconformados estão aqui para te ajudar nisso. Não é o nosso papel e nem a nossa responsabilidade, mas é te ajudar nisso. A dar um empurrão, para que o seu filho entenda o propósito que Deus tem na vida dele, e para que ele comece a andar nesse propósito, e quando ele for idoso, ele jamais vai esquecer daquilo que foi passado. E aí nós aprendemos sobre raízes. Essa juventude tem deixado escapar nas mãos uma bênção, que chama raízes. Quais são as minhas raízes? Minhas raízes foi, se tem carne durante a semana, se não tem, amém, come ovo, se não tem ovo, amém, mas eu nunca podia deixar de sorrir dentro de casa, porque não tinha carne. Aí minha mãe falava assim comigo, é engraçado, mas era a realidade, Marconi, final de semana vai ter um lanche especial, vai ter pizza. Meu Deus, naquela época que pizza não se pedia, só saía para comer pizza. Então era uma coisa chique. Quando saía para comer pizza, né? Então, ir numa Bianca da vida era você ir lá em Dubai, naquela época. Não saía para comer pizza. Não entregava, não tinha essa ideia ainda. Mas ela falava assim, vai ter pizza. Eu falava assim, não, então nós vamos sair. Eu falava assim, não, mas nós não vamos sair não. Aí eu já começava a desanimar.
Assim, meu Deus, que pizza é essa? E aí minha mãe fazia o quê? Sabe o que ela fazia? Ela fazia lá uma torta e pegava o presunto e a mussarela, colocava por cima, aquele presunto, mussarela derretia, ali era a pizza. Você ri, né? Mas era algo delicioso. Então essas são as minhas raízes, são essas. A minha carne muitas vezes era a carne moída, que minha mãe chegava para mim e falava assim, vai ali no açougue comprar R$3 de carne moída. Na época dava quase meio quilo de carne moída. Essas são as minhas raízes. Hoje se você, meu Deus, eu tenho até vergonha de falar uma coisa dessa. Hoje o jovem, o adolescente dentro de casa reclama se não tem um suco. Nossa mãe, que não tem nem suco para tomar nesse lugar. Não tem nem gelo. Na minha época era kisuke. Era um pacotinho desse tamanho de 10 centavos. Aquilo ali você colocava no copo, não ficava doce. Num copo desse tamanho. E às vezes o meu almoço era pé de galinha com kisuke. Nem pé de galinha eu gostava, minha mãe, né? Era o kisuke. Mas são raízes. Hoje, aquilo lá me marcou. Hoje eu tenho as minhas raízes. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim. Mas os nossos pais hoje não nos proporcionam para isso. Eu falei aqui, nós não ensinamos os nossos filhos a perder. Não é perder, você perdeu. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu estou falando de coisas da vida. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. A Bíblia diz isso. E nós não preparamos a nossa geração para as aflições. Se fala muito sobre resiliência, mas não se vive isso dentro da nossa casa. Não se vive isso. O que é resiliência? O que é resiliência? É a forma que eu caio e como eu levanto. É a minha forma de reação. É como eu reajo diante de um problema. É como eu me levanto. Nossa, lá em casa está sem dinheiro, está passando uma crise. E os seus filhos estão vendo, mas você está lá orando. Você está de joelho, Senhor, está aqui sendo fiel. Meu dízimo, minha primícia, minha oferta está aqui. E Deus te levanta de novo. Você ergue, o seu filho vê. Opa, agora eu estou até mais forte. Porque a resiliência faz isso. É como aconteceu lá com Caleb. A Bíblia diz que demorou, se eu não me engano, de 40 a 45 anos para cumprir a promessa na vida de Caleb. Mas quando a promessa chegou na vida dele, a Bíblia diz que ele ficou mais forte, quando a promessa cumpriu, de que há 40 anos atrás, de quando ele recebeu. Então quando você levanta, irmãos, pai, mãe, você se levanta mais forte. Seu filho precisa de ver isso em você. Agora nós ensinamos os nossos filhos assim, você nunca vai perder não, nossa, na brincadeira você deixa o seu filho ganhar. Lá em casa pergunta se eu deixo a Sara ganhar, na vareta, em qualquer pergunta se eu deixar ganhar. E eu zoo ela, perdeu, danço, perdeu, aprende a perder. Porque quando você sair daqui de casa lá para fora, faculdade, eu quero ser a primeira, passou em terceiro, e aí, vai arregar? Então mostra a realidade da vida para o seu filho hoje, mostra como é que é lá fora. As coisas não são assim em mar de rosa não, nem o evangelho é assim. A Bíblia diz em Mateus que o reino é conseguido à força. Tem versão que fala que somente os violentos herdarão. Tem que buscar, eu vou ser campeão e vou conseguir. Ainda que não dê da primeira vez, irmãos. Quem aqui já ouviu a história de Abraham Lincoln? Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Vai lá pesquisar a vida dele para você ver o tanto de derrota que ele teve, para chegar e depois a história mostrar que foi um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve. Mas vai ver a história dele, vai ver a depressão que ele teve, porque ele perdeu, desde criança perdia, e foi tentar ver isso não dava, e abriu uma empresa e faliu, e tentou lá e perdeu, mas ele chegou, porque eu tenho certeza, teve um pai e uma mãe por trás. Disse, meu filho, olhe para frente, olhe para a cruz, meu filho, olhe lá para frente, que você vai chegar. Ensina o seu filho a olhar para frente. Às vezes nós criamos queridinhos da mamãe. Quero fazer uma pergunta para a igreja. Qual que é a figura que traz mais impacto para os filhos dentro de casa? Quem? É o pai. Quero te fazer outra pergunta. Quais são os 3 A's que um filho precisa para ser feliz?
amor, aceitação e... Vocês sabem de tudo. O problema é que não há prática. Nós somos uma geração de conteúdo, mas não de prática. Uma geração teórica, mas não se pratica. Quando você tira a carteira de motorista, nós estamos falando de direção, não é? Ensina o seu filho o caminho. Você tem que ir lá na teoria, legislação, provinha, 21 pontos para passar, aquela coisa toda. Vão estudar a placa. Essa aqui é curva direita, aclive, declive. Beleza, agora vamos para a prática. Agora é diferente, vamos ver agora na prática. E a prática é mais dolorosa. Por quê? Porque a prática envolve... Esqueci a palavra, quando você se coloca no lugar do outro. Empatia. Na prática tem que haver empatia. Você tem que colocar no lugar do seu filho também para entender. Será que o seu filho está bem quando ele vê que você está passando por uma situação financeira difícil? Você procura entender isso. Será que quando você xinga a sua esposa na frente dos seus filhos, já parou para pensar como é que ele retém aquela informação quando ele vê você xingando a sua esposa? Será que já parou para pensar nisso? O impacto, nós falamos sobre influência e impacto. Já parou para pensar no impacto que você tem trazido, pai, dentro da sua casa? Nós estamos falando de progresso. Progresso, para que haja uma juventude inconformada. Só que qual que é o ao contrário? O antônimo de progresso é o quê? Isso, regressão, decadência. Nós não podemos aceitar, irmãos, voltar mais para trás. A Bíblia diz que nós vivemos de fé em fé, de glória em glória. Eu não sou aqui o expert em assunto de família e filhos, tá? Também sou cheio de erro, cheio de imperfeição. Mas uma coisa eu tenho, a Bíblia como base. Isso eu não escondo de ninguém. Isso eu não escondo de ninguém. E aí, nós vamos entender que quando nós preparamos os nossos filhos para as perdas da vida, nós estamos colocando, injetando neles perseverança. Porque muitos hoje intitulam homens e mulheres de Deus porque a pessoa fala em língua, porque manifestou alguma coisa. Eis aí um homem e uma mulher de Deus. Manifestação não intitula homem e mulher de Deus nenhuma. O que intitula homem e mulher de Deus é fruto. Fruto. E o que intitula mais ainda se a pessoa é homem e mulher de Deus é se ela é perseverante. Não é somente aquele que conquista, eu tenho bens, eu tenho tudo, eu sou... Não, é aquele que persevera. Porque conquistar, até o ímpio conquista. A Bíblia fala que o sol, a chuva, cai para o ímpio e para o justo. E eu contei aqui a história de um homem muito conhecido, que é Billy Graham. Esses dias para trás, Billy Graham completou 99 anos de idade. Quem aqui já ouviu falar Billy Graham? Bastante. Foi o maior evangelista de toda a história. Ele, né, pastor? Eu tenho um livrinho dele lá em casa. Eu tenho um livro dele lá em casa, que é uma mensagem de Billy Graham, em 1978. Vou abrir um parênteses aqui, só para você ver o nível dele. Foi uma mensagem dele lá na Carolina do Norte, 1978. Esse livro é a mensagem que ele pregou em uma cruzada, que ele estava fazendo, uma cruzada evangelista. Aí ele conta ali na mensagem que ele chegou em uma certa igreja, e o pastor presidente virou para ele e falou assim: você participa de uma assembleia hoje conosco, porque nós vamos excluir um irmão da igreja. Ele assustou e falou assim: vocês vão excluir um irmão da igreja? Vocês vão montar uma assembleia para isso? Aí o pastor falou assim: se você puder participar, beleza. Aí ele foi. Ele achou esquisito, mas foi. Chegou lá, o pastor abriu a assembleia dizendo assim: o irmão fulano foi encontrado no bar bebendo e tonto. Hoje a igreja vai excluir ele do ministério, da função de diácono que ele exerce e do ministério. A partir de hoje, quem aqui está de comum acordo, levanta a mão. Toda a igreja, toda a assembleia levantou a mão.
E aí ele foi dar a palavra a Billy Graham. Pastor Billy Graham, evangelista, por favor, o senhor quer uma palavra? Ele, quero, pois não. E ele chegou e falou assim, Efésios 4:30, depois confere se é isso. Diz, não se embriagueis com vinho, que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí toda a igreja, amém, glória a Deus. Ele pegou e falou assim, vocês estão aqui excluindo o irmão porque ele bebeu, e porque ele se embebedou e ficou tonto, não é isso? Foi. Pois é, alguém nesse momento aqui está cheio, embriagado do Espírito Santo? Não, então estão todos expulsos da igreja, porque é ordem, ser cheios do Espírito Santo. Fala assim comigo, uau, esse foi Billy Graham. Só que Billy Graham, irmãos, apesar de toda a história, tudo o que aconteceu com ele, um dos seus filhos, o mais velho, Franklin, ele envolveu com drogas. E quando eu li essa história, eu comecei a pensar assim, tanta coisa na minha cabeça. E em uma das nossas células com o apóstolo, ele estava falando muito sobre isso, sobre ativismo nas igrejas. Às vezes nós queremos fazer, e esquecemos das nossas famílias, dentro da nossa casa. Porque queremos só fazer. E não temos, às vezes temos mais compromisso com os cultos e horários da igreja, mas não temos compromisso em levar nossas esposas, nossos filhos para sair, passear, divertir, tomar um sorvete. Mas aqui eu chego na hora, é compromisso, tem que ser, aqui, perfeito, né? E esse filho de Billy Graham se envolveu com drogas, durante muito tempo, sabe por quê? Porque quando ele olhava para o pai, ele pensava assim, eu nunca vou conseguir ser igual ao meu pai. Seu filho te admira muito? Será que quando você chega perto do seu filho, todo mundo te cumprimenta? Você já parou para perceber se o seu filho nunca pensou assim, jamais vou conseguir ser igual ao meu pai? Porque nós, principalmente os homens, né? Nós queremos ser de influência, a gente gosta de chegar num lugar, todo mundo olha para a gente, cumprimenta, ó, o cara é conhecido, homem tem essa vaidade. Ó, o cara é conhecido, toca aqui, nossa, onde ele vai, todo mundo conhece, tal. Mas já perguntou ao seu filho, o que ele acha disso? O que ele acha disso? E o filho de Billy Graham olhava e falava assim, eu nunca vou ser igual meu pai, nunca, não tem como eu ser igual esse homem. Eu jamais, e aquilo foi trazendo uma angústia, e aquilo virou depressão, e ele ficou opresso, e ele falou assim, não tem como, e começou a se entregar para as drogas, e foi fundo nas drogas, e foi usando droga até, mas pela misericórdia de Deus, a situação daquele jovem se reverteu, porque há tempo, aquele grande homem de Deus, viu que ele estava ganhando o mundo inteiro, mas perdendo seu filho. E a Bíblia fala sobre isso, do que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma, sua esposa, seu filho, sua filha. Será que os seus filhos olham para você e tem alguma história cristã para contar? Já parou para pensar nisso? Seus filhos olham para você e falam assim, nossa, meu pai, assim, ele, cara, na igreja ele ora, ele canta, assim, que benção, ele é amado, meu pai, assim, ele ama as pessoas, não, meu pai lá fora, ele ajuda as pessoas, assim, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai, ele dá esmola, ele ajuda a comida, nossa, um dia uma moça passou querendo comida, ele levou a moça para a padaria, comprou ali e falou assim, ó, dinheiro eu não te dou não, mas eu compro, não, meu pai é bacana demais. Que história você tem para contar do seu filho? Chegue para ele e fala assim, meu filho, eu vou comprar uma agenda inconformado para você, amém? Fazendo uma propaganda aqui, e você vai escrever aqui a história do papai, para daqui 10 anos papai contar essa história, para as pessoas verem como é que é o caráter do papai, se o papai mudou. A apóstola Rita teve um trabalho de mulheres aqui. Eu sou muito observador, era de mulheres, mas eu fiquei observando. Ela falou que fez isso com a Keren escreveu. Quando ela era mais nova e ela foi ler, elas ficavam rindo. A minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, que benção. Minha mãe faz isso aqui. Isso é caráter.
Faça isso, pai. Faça isso, mãe. Peça para os seus filhos escreverem sobre você. Quem é o papai? Quem é a mamãe? E vão ver o que vai sair. E vão ver o que vai sair nessa história. Eu não tenho mais nada para falar, mas eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Despertando famílias para que haja progresso na juventude inconformada. Eu creio que Deus te despertou para alguma coisa aqui nessa noite. Algo, o Espírito Santo, porque não sou eu quem faz, isso é papel do Espírito Santo, isso é papel dele, é ele quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu queria te convidar, ou te confrontar, não sei, a você estar aqui na frente, como um ato profético, você com seus filhos. Se você não estiver com seus filhos, venha com a sua esposa, mas venha em família. E se for algo de perdão, sabe, nós começamos aqui orando em células, faça uma célula então com a sua família. Se você não quiser vir cá para frente, sente aí então você, seus filhos, mas faça isso nessa noite. Se algo precisa de ser consertado, é hoje. A Bíblia diz que o dia do Senhor se chama hoje. Eu não posso mais viver assim. O dia do Senhor se chama hoje. Então hoje é o dia do conserto. O altar aqui está todo vazio, viu, gente? Tenha liberdade. O altar está todo vazio. Pode subir para o altar, mas tenha pelo menos uns 3 minutinhos em família. Ore. É tempo, não tenha vergonha. Se quiser fazer igual o jogador faz assim, um bolinho assim, ó, só para que vocês se ouçam entre vocês, faça. Filha, não fica sozinha não, vem cá. Hoje eu sou seu pai e pastora Sam é sua mãe. Vem cá, você não está aqui em família, não vai ficar sozinha não. Nós te amamos também, fica ali com a pastora Sam. Pode deixar a música aí. Tenha liberdade, toda a liberdade. Diga para o seu filho talvez o que você nunca teve coragem de dizer. Talvez um eu te amo. Eu te amo. Talvez você nunca disse para sua esposa, quando ela arruma que ela está tão bonita, tão linda. Faça isso. Marque a sua geração. Marque os seus filhos. Nunca. Nós estamos enfrentando nesses últimos dias um ataque do inferno contra as crianças, contra os adolescentes. Adolescentes estão morrendo nas escolas. Crianças estão sendo mortas em ataques. Porque o diabo sabe que dessa geração haverá um libertador, haverá um jovem, um adolescente, uma criança que fará toda a diferença na história. Só que toda vez que o diabo se levanta, Deus o confunde. O confunde porque a igreja fica em oração. Deus o confunde porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu quero dizer para você que o seu casamento não acabou, que o seu casamento tem jeito. Quero dizer para você que o seu filho ainda vai se render aos pés de Jesus. A sua filha ainda vai voltar para ti e te pedir perdão. Porque o Espírito Santo está fazendo uma obra extraordinária em toda a terra. Uma obra de arrependimento, uma obra de cura, uma obra de libertação. E isso está começando nos lares. Porque quando Deus trabalha, Ele começa a agir nos lares. Tem misericórdia, Deus, dessa geração. Tem misericórdia, Deus, de nós pais. Nos dê estratégia, Senhor, para ensinarmos os nossos filhos. Nos dê amor, paciência. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Oh, Deus, tem misericórdia. Que haja arrependimento, que haja amor, que haja nas famílias, ó Deus, algo importante. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E o pecado está sempre à minha porta. Oh, Espírito Santo, fique à vontade.
Pais, incentive os seus filhos a estarem aqui na rede. Tragam seus filhos para a célula. Incentive eles a dançar, a louvar a Deus. Incentive, faça isso também. Talvez você pense que para você acabou. Vem aqui na frente, leia um salmo, faça alguma coisa. Pode encerrar. Oh Deus, aviva a tua obra, Senhor, nesses dias. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dessa geração. Essas crianças serão os melhores profissionais, serão os melhores pastores, os melhores apóstolos, profetas, evangelistas, serão os melhores mestres que já existiu na face da terra. Tudo que eles colocarem a mão, eles vão prosperar, porque Deus há de curar os pais e há de fazer pais obedientes, obedientes no dízimo, nas ofertas, nas primícias. E Deus, isso vai impactar essa geração de filhos, e eles serão prósperos em tudo, em tudo, em tudo. Oh, aleluias. Nunca deixe a palavra amor sair do seu lar. Nunca deixe essa palavra sair dos seus lábios. Nunca deixe o eu te amo de lado. Nunca deixe. Aleluias. Glória a Deus. Você pode assentar. É um momento importante em família. Muito importante. Que você estenda isso para o seu lar. Que esse momento estenda para o seu lar. O que meu coração precisa saber. As palavras são difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais viver assim. Há um grito preso dentro de mim, um desespero em minha alma. Aleluia, essa canção é tremenda.